Com a sua Bíblia aberta na última leitura que foi feita, né, de Mateus capítulo 1, nós vamos ler somente o versículo 21, tá? Mateus capítulo 1 e o versículo 21. Diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Oremos. Senhor, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na tua casa nessa noite. E uma noite especial, Senhor Deus, além de ser o dia do Senhor, mas é um dia em que lembramos que nasceu o Redentor, o Salvador, Jesus, aquele que Deus Pai enviou a esse mundo, Senhor Deus, com uma missão de salvar pecadores perdidos, como eu e muitos aqui, Senhor Deus. Ó Senhor, que o Senhor, nessa noite, até por meio da Tua palavra, ilumine nossas mentes e corações, e nos ajudando até a compreender mais, Senhor Deus, a Tua vontade, a Tua verdade, até através desse evento que marcou a história desse mundo, Senhor Deus, o nascimento do Teu Filho Jesus Cristo. E que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Abençoe também a classe das crianças e que o Senhor também conceda a Tua graça e o poder do Teu Espírito Santo, a professora ali também, para ensinar a Tua palavra às crianças, Deus. Ser conosco, nos ajuda, no nome de Jesus. Amém. Quem está lá atrás, se quiser sentar até mais aqui, eu acredito que está mais fresco, né? Por causa que a porta está aberta. Enfim, fique à vontade, tá bom? Só para assim, para você não ficar incomodada com o calor, né? Que a gente observou que colocou os vidros e ficou mais abafado, né? Mas faz parte. Vamos orar a Deus até para que futuramente, né? Ele nos abençoe com as condições até de colocar ar-condicionado. Aí vai ficar bom, né? Quer dizer, se no calor o pessoal já dorme, imagina no ar-condicionado, hein? Aí é assim, né? É bênção para uns e maldição para outros, né? Mas enfim, irmãos, hoje nós comemoramos, e quando eu digo nós, eu me refiro à igreja, né? A igreja, porque eu não sei se você sabe, né? Natal, para alguns, significa uma coisa, e para outros tem outro significado, né? Eu, particularmente, eu vejo dois tipos de natais, né? Qual é o primeiro? O primeiro é da igreja, né? Que é o Natal onde nós paramos para relembrar e comemorar o nascimento de Jesus Cristo, né? É como se fosse o aniversário dele de nascimento, né? Lógico, não foi em dezembro que Jesus nasceu, não foi dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, tá bom? Historicamente, foi uma data até que foi inventada, né? Mas assim, independente da data, a questão é, ontem eu fui almoçar fora e tem um senhor, né, que ele guarda os carros e tudo, e entrando na Kombi já para vir embora, o senhor comemora Natal? Rapaz, assim, comemorar não, mas assim, a gente aproveita e lembra, né, que Jesus nasceu. Não, porque eu não comemoro Natal, não sei o que, e tá tudo bem. Tem certas igrejas que não comemoram Natal e tá tudo bem. Só que, no sentido assim de não comemorar Natal, porque para quem não sabe, historicamente, Natal é uma festa pagã. É uma festa pagã, uma festa que foi inventada para o Deus Sol.
Só que eu estava até conversando com o pastor Eder ontem, sabe? O diabo, ele é especialista em pegar as coisas santas e transformar em profanas, né? Quem estava aqui em outubro, né? No último domingo, né? Nós comemoramos o dia 31 de outubro, né? Enquanto o mundo comemora o dia 31 de outubro, o Halloween, né? A festa das bruxas, os crentes comemoram o dia da Reforma Protestante, ou seja, é uma festa, uma comemoração santa que o diabo profanou, né? Transformou numa festa pagã. Então, por que nós não podemos pegar uma festa pagã e transformar e santificar essa festa, né? Lembrando, lógico, com o propósito de lembrar do sacrifício de Cristo. Então, a primeira tipo de Natal é o Natal que a igreja celebra, comemora, né? Lembrando o nascimento de Cristo, né? E alguns dizem, é o aniversário de Cristo, mas se você há de concordar comigo que o que menos as pessoas lembram no Natal é de Cristo, né? Muitos estão preocupados, né? Até meses antes, né? Preocupados. Poxa, eu tenho que comprar minha roupa de Natal. Não, eu tenho que comprar as coisas para a ceia de Natal e tudo. E aí, né? Muitos usam o Natal para se embriagar. E o que menos lembra é do aniversariante. Não é verdade? O que menos lembra do aniversário, lembra de comer, né? De vestir, mas esquece de agradecer a Deus pelo maior presente, né? Eu conversando com alguém, eu perguntei assim: rapaz, tu gosta de Natal? Porque eu vou ser honesto para vocês, eu particularmente, eu não gosto de Natal. Eu acho uma festa triste, né? Alguém pode falar, irmão, o senhor teve algum trauma de infância? Não, graças a Deus não. É uma opinião pessoal minha. Aí eu perguntei, né, da pessoa, tu gosta de Natal? Eu disse, não, eu nunca ganho nada. Olha só a concepção, né? Eu nunca, poxa, Natal, o entendimento que a pessoa tem é de ganhar sempre alguma coisa. E não é, irmãos. Aí é onde eu entro no segundo tipo de Natal, que é o Natal que o mundo comemora, né? Que é o mundo do comércio. O mundo aproveita, e justamente o Natal do mundo foi criado que é justamente para vender as coisas, para que o povo consumisse. Então virou uma festa de consumo, onde as pessoas têm porque tem que comprar. Se a pessoa não passar com uma roupa nova, não, acabou o mundo para ela. Se não tiver uma roupa nova, um sapato novo, não é Natal. Ou seja, porque o mundo incutiu isso na mente, que tem que ter roupa nova, tem que ter calçado novo, e não sei o quê, e não é isso. Mas as pessoas do mundo estão preocupadas com essas coisas aí, né? Quantas pessoas estão enfurnadas, né? Em beira de fogão, né, preparando alguma coisa para comer daqui a pouco e tal, não sei o quê, e preocupado, e isso Natal é isso, né? E não é. Por isso que hoje nós vamos ver aqui, né, até nesse texto que foi lido, irmãos, você vai encontrar, falando sobre o nascimento de Cristo, em 2 livros da Bíblia somente, que é o livro de Mateus e o livro de Lucas, tá bom? O Mateus, ele é mais sucinto, né? Ele faz um resumo do nascimento de Cristo. Já o Lucas não. O Lucas, ele dá assim mais informações para a gente, né? Até porque Lucas era médico, né? Então pesquisador, então ele dá mais detalhes para a gente ao nascimento de Cristo. Mas são esses 2 evangelhos, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, né? Que dá detalhes do nascimento de Cristo, tá? Vamos começar com Mateus. Antes da gente ler Mateus, vamos entrar logo no primeiro ponto. Eu prometo para vocês que eu termino antes de meia-noite. O pessoal só come depois de meia-noite, né? Eu não tenho comigo esse negócio não. Chegar em casa eu vou comer. Eu espero, né? Irmãos, vamos começar com um menino. Jesus,
para ele vir a esse mundo, ele tinha que vir como homem. E Jesus é conhecido como Deus homem, o único que é 100% Deus e 100% homem. Tá bom? É o Deus encarnado. Do versículo 23 do capítulo 1 de Mateus, versículo 23 do capítulo 1 de Mateus diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Só que, para que Deus fosse conosco, no sentido de que Deus conosco, no sentido de Deus, não mais aquele Deus invisível, né? Deus de Israel invisível, e é isso que muitos povos, né, da antiguidade até hoje não entendiam e não entendem, né? Como é que vocês adoram um Deus que vocês não veem? Porque os deuses pagãos, vamos dizer assim, sempre tem uma imagem, né? Uma escultura, algo que as pessoas possam ver e possam pegar. Não, isso é Deus. O que eu posso ver e o que eu posso pegar é Deus. E não é. O Deus verdadeiro, o Deus invisível. E para que ele se tornasse o Emanuel, o Deus conosco, o Deus vivendo entre os homens, ele tinha que encarnar, assumir a forma humana, num corpo, tá bom? E isso foi profetizado lá em Isaías, né? Por isso que nós vamos ver esses dois textos aí, primeiro Isaías 7,14, deixa marcado em Mateus que nós vamos voltar para Mateus, tá bom? Isaías, capítulo 7 e versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Presta atenção que ele fala filho, ele não fala filha. Então está falando de quê? De um menino que ia nascer, tá bom? E o profeta Isaías, irmãos, ele profetizou isso aqui 700 anos antes de Jesus nascer. Então, 7 séculos antes, Isaías profetizou que a virgem ela ia conceber, ela ia engravidar, e ela ia dar a luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Ou seja, 700 anos depois disso daqui, Jesus ia encarnar. E o que é interessante, irmãos, só para você entender esse contexto aqui, o porquê que Isaías profetizou isso, Isaías 7:1. Isaías 7:1 diz assim: Sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Então, tanto o rei da Síria quanto o rei de Israel, eles queriam atacar o reino de Judá. E quem era o rei de Judá nessa época? Que era o rei Acais. E Acais ficou com medo. E Deus, conhecendo o coração de todas as pessoas e conhecendo o coração de Acais, e sabendo que Acais estava com medo, com certeza Acais começou a duvidar das promessas de Deus, de libertar o seu povo, de dar livramento para o seu povo. E aí Deus manda o profeta Isaías ir lá com Acais. E olha só, versículo 11 agora, versículo 11. O profeta Isaías chega com o rei Acais e diz assim: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima,
nas alturas. Olha, Acais, tu quer um sinal da fidelidade de Deus? Pede de Deus. Só que o Acais ficou com medo. O Acais responde assim, versículo 12. Acais, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei o Senhor. Então, verso 13, então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Aí o 14, né? Portanto, o Senhor mesmo, ou seja, já que o Acais não teve coragem de pedir um sinal de Deus, né? Deus ia dar um sinal. Só que esse sinal, ele não ia se cumprir nos dias de Acais. Era para o tempo futuro, ou seja, 700 anos na frente. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Olha só, irmãos, o plano de Deus para introduzir o seu filho Jesus Cristo na história do mundo. Na história do mundo. Ok. Agora, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque um menino. Então tudo tinha que começar, irmãos, com um menino, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Por aí, pelas qualidades desse menino, você percebe que não ia ser qualquer menino, qualquer criança. Ia ser um menino especial, diferente de todos que já tinham nascido nesse mundo, tá bom? Então, irmãos, o tempo foi passando. Coloca aí Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Irmãos, Deus, ele não chega atrasado nunca. Eu me atraso, você se atrasa, mas Deus não chega atrasado nunca. Olha só, Gálatas 4:4. Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, o tempo exato, o momento certo, a hora certa, tá? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Presta atenção que filho está com F maiúsculo, né? Falando de Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, então, no momento exato, irmãos, da história que Deus tinha planejado, Jesus nasceu. Então, tudo começa com um menino, que era o Deus homem que tinha que nascer. Ok, vamos voltar lá para Mateus agora, Mateus 1, Mateus capítulo 1. Então, nós já vimos um menino, agora nós vamos ver um milagre. Tá bom, é um menino, ok. Vamos esperar, então, o nascimento, né, desse menino. 700 anos se passaram, no momento exato, Jesus nasce. Só que o nascimento de Jesus, irmãos, ele foi um milagre. Um milagre. E, irmãos, às vezes a gente vê e ouve, né, certos casos de crianças que nasceram e tiveram assim dificuldade até no parto, sabe? Para quem não sabe, né, eu vou abrir isso para vocês. É algo que o pastor Herbert, né, me confessou. Não sei se ele falou isso para o pastor Éder, né? Mas a primeira netinha dele, a Marianinha, ela nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço. E roxa. E ela nasceu morta. Nasceu morta. Ele viu quando os médicos passaram com ela roxinha, uma sala para reanimação. E reanimaram a Marianinha. Hoje está aí, caminhando para 2 anos de idade.
Aí a gente ouve isso como história de muitos e diz: foi um milagre. Foi um milagre. E uma menina esperta, inteligente, né? Um milagre. E de fato, vamos, mas milagre foi isso aqui que eu vou mostrar para vocês. 1,18, Mateus 1,18. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, 2 pontos. Estando Maria, sua mãe, desposada, essa palavra quer dizer comprometida, né? Aliançada, comprometida com José, sem que tivessem antes coabitado. Esse coabitado é se relacionado sexualmente, tá bom? Estavam noivos, comprometidos, mas sem relação íntima, tá bom? Achou-se o quê? Grávida. Como é que pode isso? Uma mulher se achar grávida sem um homem. Aí eu pergunto para você, quem você conhece nesse mundo que nasceu dessa forma? Sem um contato natural entre um homem e uma mulher, tem? Eu conheço só um, Jesus. Lá no nosso estado, onde a gente morava, né? No Amazonas, no interior, principalmente no interior do Amazonas, irmãos, tem muito caso de menina de 10, de 11, de 12 anos grávida. Muitos casos. Eu não é, meu irmão? Aí, o pessoal coloca a culpa no boto. O que é o boto? O boto é tipo um golfinho, né? É um golfinho. Só que da água doce, né? Porque a gente não tem mar, né? Não tem água salgada, só é água doce, né? Rio. Coloca a culpa no boto. Diz que é o boto, né? Tem a lenda, né? É o boto que na lua cheia, né? Ele sai da água, se transforma, diz que num homem muito bonito, não sei o quê, não sei o quê. E aí vai nas comunidades e tal, encanta as menininhas e engravida. Só que, e coloca a culpa em quem? No boto. Aí a menina aparece, quem foi menina e tal, não sei o quê. E às vezes, irmãos, 100% das vezes, o boto é um tio safado, é um avô, é um pai. Na maioria das vezes. Mas coloca a culpa em quem? No boto. Só que aqui, irmãos, aqui não tem boto, não. Por isso que foi um milagre. E tem pessoas, né? Os intelectuais, né? Os sábios desse mundo, né? Sábios aos seus próprios olhos e aos olhos de muitos ignorantes, que até dizem que Jesus, irmãos, é um fruto de um estupro. Olha só, irmãos, que aberração, que heresia. Muitos dizem que foi um soldado romano que estuprou Maria. É a história que contam aí, para explicar. Por quê? Porque não acredito que foi um milagre. Mas diz aqui, irmãos, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que antes tivessem coabitado. Ou seja, sem que antes tivessem relacionado intimamente. Achou-se grávida. Agora preste atenção. O versículo não termina aí, né? Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Agora, pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que é um milagre. Pelo Espírito Santo. Porque só o poder de Deus, irmãos, para conceber esse milagre. Por que e até outros dizem, né, que não, que foi José mesmo e tal, que antes do casamento, né, se relacionou com Maria, engravidou Maria. São histórias que as pessoas contam para explicar isso daí, porque não acreditam. Que não acreditam. Irmãos, até as próprias crianças, que muitos têm por inocente,
E não tem nada de inocente. A minha cunhada, ela trabalha com crianças lá em Manaus. E ela me contando certa vez que estava fazendo uma classe, né? A igreja dela fica no centro de Manaus e no centro tem alguns prédios abandonados. Então, como estava abandonado, muitas famílias invadiram e tal. Então, ela estava fazendo um trabalho com as crianças desses prédios, né? Abandonado e tudo. Então, alguém cedia lá um apartamento lá e ela reunia as crianças e tudo. E numa época dessa de Natal, né? Geralmente, né? Nessa época de Natal, a gente conta para as crianças a história do nascimento de Cristo. E aí, contando a história do nascimento de Cristo e tal, e contando justamente essa parte aqui, esse detalhe, né? Que não teve contato, né, de Maria com José. Foi pelo Espírito Santo de Deus. Um garotinho de mais ou menos 7 anos de idade, né? Falando, tia, a senhora, tia, acredita nisso? Que não, e não teve, e assim, ó, e não teve contato com José e Maria, 7 anos de idade. 7 anos de idade, mais para frente do que... A senhora acredita nisso? Ela olhou para ele e falou, o Senhor te repreenda em nome de Jesus. Porque negar isso, irmãos, é negar que Cristo veio, que Cristo nasceu, que Cristo encarnou. E o apóstolo João, na sua epístola, ele vai dizer que aquele que nega a encarnação de Jesus é o espírito do anticristo. E ela sabiamente repreendeu. Talvez não era nem um menino falando ali, sabe? Repreendeu, negando a encarnação de Jesus. Então, para você ver, e muitos negando a encarnação de Jesus, né? Então, um milagre. Vamos ver mais detalhes. Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 35. Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 35. Diz assim: mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo, olha só o questionamento da Maria, né? O anjo aparece para Maria, olha, Maria, tu vai ficar grávida. Aí ela, talvez imaginando, né? Mas como, né? Eu nem casei ainda, estou para casar com José, né? E olha só, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Homem algum. E lembra que lá em Isaías, a gente viu, diz, eis que a virgem conceberá. Virgem, irmãos. Uma mulher virgem que nunca teve contato, como é que pode? Por isso que é um milagre engravidar sendo virgem. Como será isso se não tem relação com homem algum? 35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Então tá aí, irmãos, um milagre, uma virgem engravidar com o poder do Espírito Santo, né, que gerou Maria. Irmãos, esse poder, irmãos, que envolveu Maria, que tornou isso possível, por isso que é um milagre. Uma mulher sem contato nenhum com o homem engravidar, e com o poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus, que tornou isso possível, né? Por isso que era um menino profetizado que ia nascer, então nasceu de forma milagrosa, né? Nós já vimos aqui um milagre, e o que é interessante aqui, irmãos, que eu quero trazer para vocês,
Mateus, como eu falei para vocês, Mateus e Lucas são os dois que falam sobre esse nascimento. Só que assim, Mateus, ele dá mais ênfase para José e Lucas dá mais ênfase para Maria. Mateus dá ênfase para o pai, destaca mais o pai, e Lucas destaca mais a mãe. Tanto um quanto o outro, eles não dizem como é que foi que José recebeu essa notícia. Mas provavelmente foi pela boca da própria Maria, né? Por isso que a gente tem que ler um e juntar com o outro, né? Ler o Mateus e juntar com o Lucas, né? Lembra, lá no Lucas, por exemplo, aqui em Mateus, não diz que o anjo falou com Maria, mas lá em Lucas fala que o anjo falou com Maria, apareceu para Maria. Então, propriamente a Maria falou para José, né? Olha, José, estou grávida. Olha só a reação de José aqui, verso 19, do capítulo 1 de Mateus. Mas José, seu esposo, sendo justo, esse sendo justo aqui, tá? Quando você lê justo, não entenda sem pecado, tá bom? Não entenda sem pecado. Justo no sentido de que ele gostava de praticar justiça, de fazer tudo direitinho, dentro da lei dos homens e da lei de Deus, tá bom? Sendo justo e e não querendo infamar, ou seja, dar má fama para Maria, resolveu deixá-la secretamente. Para você entender isso, funcionava mais ou menos assim. E talvez você nunca tenha ouvido isso, e talvez você se escandalize até, mas é questão de cultura. E que até aqui mesmo no Nordeste, né, antigamente, era assim. Irmãos, alguns estudiosos dizem que quando Maria engravidou, Maria tinha entre 13 e 14 anos. 13 e 14 anos, uma adolescente. Como é que funcionava isso? Na cultura do judeu, na primeira menstruação da menina, a menina já estava apta a casar. Então, provavelmente, Maria deve ter menstruado com 12 anos e encontrava um marido, né? José. Só que era feito um contrato, e esse contrato era 1 ano. Ou seja, ele só ia casar com ela 1 ano depois. 1 ano depois. E imagina, marcaram a data. X dia aí de tal mês, vamos casar. Só que antes disso, o José recebe essa notícia, né? Olha, Maria, né? Vamos imaginar, a Bíblia não diz, né? Com certeza foi Maria, né? Olha, apareceu um anjo para mim e tudo, e ele disse que eu vou engravidar e eu tô grávida. E José, puxa vida, rapaz. José, irmãos, pensando mal de Maria, irmãos. José pensando que Maria tinha enganado ele, mas ele não queria difamar ela. Olha só, irmãos, o amor que ele tinha, verdadeiro, pela sua noiva, né? Com certeza as famílias se conheciam, sabe? As famílias se conheciam. E ele não queria dar má fama para ela, porque se ele quisesse, e lá em Levítico tem uma lei de que se o homem casa com a mulher e não encontra ela virgem, ou seja, ela se entregou antes para outra pessoa, o homem pode denunciar a mulher e a pena, o castigo para essa mulher é ser apedrejada até a morte. Então, se José quisesse, ele poderia, alarmar, tá grávida, e não fui eu não. E Maria podia ser o quê? Condenada à morte. Então, não querendo difamar Maria, nem prejudicar a vida dela. Então, ele resolveu deixar ela secretamente, cancelar o contrato deles, pré-nupcial, e deixar ela secretamente.
Verso 20. Enquanto ponderava, eu não sei se você sabe o significado dessa palavra, mas essa palavra ponderar quer dizer refletir profundamente. Imagina, irmão José, né? Tentando resolver essa situação. Ele já estava decidido, né? Deixar Maria secretamente, sem prejudicar ela. E ele pensando, né? Ponderar é refletir profundamente. E Deus sabendo que José estava em conflito, né? Eu estava doidinho, né? Mas minha mulher, eu amo ela, eu nem casei, está grávida, como é que pode isso? Aí é onde vem a intervenção de Deus, irmãos, para cumprir o propósito dele nesse mundo. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, presta atenção, tua mulher. José já não queria nem mais ela como mulher, né? Mas ele diz, tua mulher, ou seja, não cancela o contrato não, permanece, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E Maria com certeza já tinha falado para ela, né? Porque lá em Lucas a gente viu que o anjo apareceu e falou: olha, como é que vai ser isso, né? Se eu não tenho contato com nenhum. O anjo falou: olha, o Espírito Santo de Deus vai descer, vai te envolver e tal. Então ela falou isso para José, mas será que ele acreditou? Não. Mas o anjo agora falou: o que nela foi gerado é do Espírito Santo de Deus. Nessa hora, José deve ter lembrado: rapaz, Maria me falou a mesma coisa. Ah, agora sim. Aí, 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás, isso para José, tá bom? Lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Irmãos, tem alguém aqui que quem deu o seu nome foi sua mãe? Tem? O meu nome quem deu foi meu pai. Porque aqui, quem tinha responsabilidade de dar o nome para o filho era o pai. Era o pai. Só que José não teve esse privilégio, né? O anjo diz para José: e ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus. Olha, tu vai colocar o nome de Jesus. Até porque Jesus não era filho de José. Jesus era filho de quem? De Deus. Então quem foi colocar o nome de Jesus? O pai. O pai. Tá bom? Só que tinha que partir de quem? José. José tinha que receber essa orientação. Então o nome é Jesus. Lucas 1:31. Lucas 1:31. Só para você ver que negócio interessante. Lucas 1:31. Eis que isso é falando para Maria, né? O anjo falando para Maria: eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamará. Maria ia chamar, Maria não ia dar o nome. Quem ia dar o nome era quem? José. Então a ordem lá para José foi: tu vai dar o nome de Jesus. E Maria aqui tu chamarás o nome pelo nome de Jesus. Então Maria ia só chamar, né? Mas quem ia dar o nome era quem? José, claro, com a orientação do anjo, né, que Deus Pai foi quem deu o nome. Só para deixar bem claro para vocês, né, e até para ajudar nessa compreensão, aproveitar que a gente está aqui em Lucas 1:13, Lucas 1:13, nós vamos ver mais um exemplo, Lucas 1:13, Lucas 1:13, diz assim: disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Muito bem. Vamos para o versículo 59 agora, do mesmo capítulo de 1 de Lucas, 59.
versículo 59 do capítulo 1. João Batista nasce, né? 59, diz assim: sucedeu que no 8º dia, outra coisa interessante aqui, da cultura. Quando uma criança nascia, ela não recebia o nome dela na mesma hora. Ela recebia o nome 8 dias depois. Então, como é que chamava o menino nesses 8 dias? Nesse caso aqui, né, de Zacarias e Isabel. Filho de Zacarias e Isabel. Mas vamos visitar lá o filho de Zacarias e Isabel? Durante 8 dias. Ele era conhecido como filho de Zacarias e Isabel. Então, 8 dias depois, isso na lei de Deus, eles tinham que levar o menino para o templo, né, para fazer a circuncisão, apresentar no templo, e lá sim, a partir de lá, que o menino saía do templo já com o nome, tá bom? Então, sucedeu que no 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram, por acenos, ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Por acenos, porque se você depois ler o capítulo 1 de Lucas, no início, você vai ver que o anjo apareceu para Zacarias, falando que Isabel ia engravidar, mas porque Zacarias não acreditou, o anjo fez Zacarias ficar o quê? Mudo, durante os 9 meses de gravidez da sua esposa. Então, por isso que eles perguntaram por acenos, né? Qual é o nome do menino e tal, né? 63. Então, pedindo uma tabuinha, né? Um pedaço de tábua, né? Para escrever, escreveu: João é o seu nome, e todos se admiraram. Ou seja, a Isabel falou: olha, vai ser João, porque ele deve ter escrito para ela, né? João vai ser o nome dele. E aí, para confirmar, quem? João. Então, pela boca de quem? Do pai. Então, era o pai que dava o nome para Jesus, para o filho, tá bom? No caso aqui de Jesus. Então, irmãos, até agora nós vimos um menino profetizado, né? E um milagre para que Jesus encarnasse nesse mundo, Maria, tá? Uma mulher que não teve contato nenhum, virgem, por isso que foi um milagre. Antes de eu avançar, irmãos, para o próximo ponto, eu queria deixar claro uma coisa aqui. A gente ouve, né, até de alguns católicos romanos, né, a ideia, não, a Virgem Maria, né, a Virgem Maria, não sei o quê, não sei o quê. E alguns acreditam piamente, irmãos, que Maria ficou virgem para sempre. E não. Maria, Mateus 1, 25. Mateus 1, 25. Mateus 1, 25. Contudo, não a conheceu. Esse conheceu não é no sentido de qual é teu nome? Meu nome é Maria, não. Esse sentido aqui, não conheceu, nem conheceu intimamente, tá bom? Não conheceu Maria intimamente. Não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem lhe pôs o nome de Jesus. Então, quando Maria não teve Jesus, o José não teve a noite de núpcias com ela. Mas depois que Jesus nasceu, né? Claro, depois que passou o resguardo, né? Lógico, né? José conheceu Maria intimamente. E Maria, irmãos, teve outros filhos. Para não deixar dúvida aqui para ninguém, Mateus, já que a gente está em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. É só para deixar as coisas bem claras, né, irmãos? E a Bíblia está aqui para esclarecer, né? Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Estão se referindo a Jesus,
que era filho de José, né? José era carpinteiro por profissão. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos. Aí cita o nome dos irmãos de Jesus, ó. Tiago, José, Simão e Judas. Desses 4 aqui, 2 escreveram livros da Bíblia. Se você for antes de Apocalipse, você vai encontrar Judas e você vai encontrar Tiago. Era meio irmão só por parte de mãe, né? De Jesus. E não vivem entre nós todas as suas irmãs. Então Jesus teve irmãos e irmãs, tá bom? Então essa conversa aí, né, que talvez você tenha ouvido, não, a Virgem Maria, e ela foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois disso, ela teve filho normalmente. Tanto é que o Lucas 2:7. 2:7. Lucas 2:7. Só para a gente esclarecer mais. Lucas 2:7. E ela, né, tá falando de Maria, deu à luz o seu filho o que está aí? Primogênito. Eu sou o primogênito da minha mãe, ou seja, o filho que nasceu primeiro. Então, se Jesus era o primogênito de Maria, então quer dizer que teve o segundo, o terceiro, como a gente viu lá, né? E teve. E alguns dizem que Maria teve mais ou menos 7 filhos, porque só homem era 4. Aí diz, suas irmãs, então vamos colocar aí mais 3 irmãs. Com Jesus 8, né? Seu filho primogênito, presta atenção que é primogênito, não é unigênito. Ele é o primogênito de Maria, o primeiro filho de Maria e o unigênito de Deus. Por isso que a gente lê, né, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, seu filho único, tá? Maria não, primogênito de Maria. Ok, esclarecido isso, agora sim, um menino, um milagre e uma missão. Mateus 1:21. Mateus 1:21. Irmãos, Deus não ia ter esse trabalho todo, né? E eu até peço perdão por essa palavra, né? Trabalho, porque não é trabalho para Deus, né? Deus que pode todas as coisas, de introduzir o seu filho nesse mundo, né? Preparar um corpo, né? Como disse lá o escritor dos Hebreus, né? Um corpo me preparaste, né? Um corpo santo, para Jesus nascer nesse mundo, sem propósito nenhum, sem objetivo nenhum, não. Tinha um objetivo, um propósito, uma missão. Ele veio com esse mundo para uma missão. Mateus 1:21. Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, qual era a missão de Jesus? Salvar. Tanto é que, para quem não sabe, o nome Jesus quer dizer Salvador. Salvador. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Atos 4:12. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há nenhum outro. O que aparece aí? Nome. Dado entre os homens, pelo qual importa seja salvos. Não tem nenhum outro nome, irmãos, que pode salvar.
fora de Jesus. Somente Jesus. Por isso que o nome dele tinha que ser o quê? Jesus, que quer dizer o quê? Salvador, ou salvação, ou Deus salva. Irmãos e amados que nos visitam nessa noite, talvez tenha alguém aqui entre nós, né, que talvez tenha até ouvido dessa salvação e buscado essa salvação, mas talvez tenha buscado ou no lugar errado e muitas das vezes na pessoa errada. Tem muitas pessoas, irmãos, buscando salvação em José, em Maria, em São Gonçalo e não salvam. Mas esse aqui salva, Jesus. Porque foi essa a missão dada por Deus Pai para ele. Para que ele viesse nesse mundo com o objetivo de salvar. João 3,17. Evangelho de João 3,17. Evangelho de João 3,17. Diz assim, 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando você lê essa palavra mundo, não está falando do planeta, tá bom? Está falando das pessoas, de mim e de você. Então, Deus enviou Jesus para esse mundo, irmãos, com um propósito, com um objetivo, com uma missão de salvar. Só que só Jesus vindo, nascendo, né? Ele não podia dizer assim, olha, eu encarnei, eu já nasci, tá bom? Eu vim para esse mundo, agora eu vou sair dele. E se Jesus fizesse isso, ele não ia cumprir o propósito de Deus Pai, de salvar os pecadores. Porque para salvar os pecadores, lembra, ainda faz parte da missão de Jesus. Não era só nascer, ele tinha que nascer e morrer. Não era só nascer. O nascimento era o cumprimento da profecia e do propósito de Deus nesse mundo para a humanidade. Mas ele também tinha que morrer. E eu pergunto para os amados que estão aqui essa noite: isso aconteceu? Jesus morreu? Morreu. Só que ele não ficou morto, né? Depois de 3 dias ele ressuscitou. E é justamente, irmãos, essa mensagem, né? Nós já vimos aí um menino, um milagre, uma missão e agora uma mensagem. 1 Coríntios 15, 3 e 4, 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz assim: antes de tudo eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então, essa é a mensagem, é o Evangelho que nós costumamos pregar aqui nessa igreja, falando da morte e da ressurreição de Cristo. É a mensagem que tem que ser divulgada, tá? E é nessa mensagem que aquele que ainda não é salvo, ou seja, aquele que ainda vive nos seus pecados, não teve nos seus pecados perdoados, ele precisa ouvir, não só ouvir, mas crer, acreditar. João 3,36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essa salvação de Cristo Jesus, ela só pode ser, como é que eu vou dizer, experimentada por alguém
se essa pessoa crê que Jesus morreu e ressuscitou. Morreu pelos teus pecados, não foi pelos pecados dele, porque ele não tinha pecado. Uma mensagem, Lucas 2:10, vamos lá, Lucas 2:10. Depois que Jesus nasce, Lucas 2:8 diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova. Essa boa nova quer dizer boas notícias. Boas notícias. E que boas notícias eram essas? De grande alegria, que o será para todo o povo, não só para os judeus, mas para todos os demais povos. Verso 11, olha a boa notícia, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Se Lucas para aqui, muito bem, nasceu o Salvador. Mas quem é esse Salvador? Ia ficar todo mundo querendo procurar, quem é esse Salvador? Mas para não ficar ninguém tendo trabalho de procurar, que é Cristo o Senhor. E quem é Cristo o Senhor? Jesus. É o Salvador. Então, querido, o Salvador já nasceu nesse mundo. E como eu falei ainda há pouco, ele não somente já nasceu, como ele já morreu, mas ele também já ressuscitou. E a própria Bíblia diz, a palavra diz que ele está voltando para buscar todos aqueles que creram nessa verdade e receberam esse Salvador como seu Salvador pessoal. A gente ouve, né, muitos até dizerem assim: olha, deixa Jesus ser teu amigo. O João, ele diz assim, olha, escreveu assim, Jesus falando, né? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Quer ser amigo de Jesus? Obedece a ele. E o que Jesus diz? Crê em mim. Para ser o quê? Salvo. Antes de Jesus ser teu amigo, ele quer ser teu salvador primeiro, porque você precisa ser salvo do pecado. Esse pecado que te mantém separado, afastado de Deus. E esse pecado que já nasceu contigo, e que se você não se arrepender dele, você pode colher as consequências até eternas dessa tua desobediência. Jesus nasceu para te salvar da culpa do pecado, do cárcere do pecado, ou seja, prisão, escravidão do pecado. O próprio João, ele diz assim, o que pratica pecado é escravo do pecado. João 8,34 fala sobre isso. Então, Jesus nasceu para te salvar da culpa do pecado, do cárcere do pecado e do castigo do pecado. Irmãos e amados que nos visitam nessa noite, muitas pessoas pensam que o castigo do pecado é o inferno. E não é, irmãos. O inferno só é a sala de recepção, onde muitos que já passaram por esse mundo, sabendo que o Salvador nasceu, sabendo que o Salvador morreu, sabendo que o Salvador até ressuscitou, mas não quiseram crer, acreditar em Jesus, não quiseram receber Jesus como seu Salvador. E partiram desse mundo sabendo disso.
E hoje estão nesse lugar chamado inferno. Como eu digo, é só a sala de espera para um lugar muito pior. Lá em Apocalipse diz que o final de todas as coisas, inclusive o próprio inferno e todos aqueles que estão lá, vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Só para não ficar dúvida, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Apocalipse 20, 14. Diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aqui sim, irmãos. Aqui é o castigo do pecado. Porque a morte já é o castigo em si, mas esse aqui é o castigo final do pecado e do pecador que não creu ainda em Jesus. E nessa mensagem de hoje, você ouviu que um menino foi profetizado para nascer nesse mundo. E no tempo certo, ele nasceu. E nasceu até de uma forma milagrosa, como você viu aqui. Com uma missão de salvar as pessoas do pecado. E essa mensagem, eu esqueci de 1 Timóteo 1,15. Coloca aí 1 Timóteo 1,15 para a gente encerrar. 1 Timóteo 1,15. Diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. Ele se considerava o principal dos pecadores aqui. Então, você é um pecador? Alguém pode até, diante dessa pergunta, né, dizer assim, ou pensar assim, né? Eu erro de vez em quando, mas também eu faço coisas boas. Não é o que você faz que vai anular, cancelar, apagar o que você é. Diante de Deus, você é um pecador. Diante de Deus, você nasceu um pecador. E as tuas boas obras, eu coloco boas obras entre aspas, não vão, como falei, cancelar o teu pecado diante de Deus. O que cancela o teu pecado diante de Deus é o sacrifício de Cristo e o sangue dele derramado lá na cruz. E não só isso, mas a tua fé nesse Jesus que nasceu nesse mundo, que morreu e ressuscitou, para que você creia nessa verdade e entregue tua vida nas mãos dele. Como eu falei, o Natal, a palavra Natal quer dizer nascimento, né? E nasceu o Salvador. E hoje a Igreja de Cristo comemora esse nascimento. Não a data, né? Não que Cristo nasceu hoje, né? Porque está errada a data. Mas o certo é que ele nasceu, e nós comemoramos que Jesus nasceu. E nasceu com o objetivo de nos salvar, irmãos. Ele cumpriu cabalmente, irmãos, esse objetivo. E vamos colocar assim, né? Já que é Natal, e pegando até um gancho, né? De que muitos têm a noção, não, Natal é data de ganhar presente. Vamos colocar dessa forma, que não é. Deus não já deu o presente dele para nós? E foi quem? Seu filho. Seu filho. Agora, será que você pode dar um presente para Deus? Alguém pode pensar assim, poxa, meu irmão, mas eu não sei quanto Deus calça, né? Eu não sei quanto Deus veste. Não! Não é esse tipo de presente que eu estou falando, não.
O presente que você pode dar para Ele é entregando a tua vida, reconhecendo os teus pecados, se arrependendo deles, crendo em Jesus e recebendo Ele como teu Salvador. Tem um provérbio, eu esqueci da referência, que diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração. É o melhor presente que você pode dar para o Senhor nessa noite, é entregar a tua vida nas mãos dele, porque o maior presente ele já deu por ti, que foi o seu próprio filho. Se tem alguém que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, reconhecendo que é um pecador, sabendo que precisa se arrepender dos teus pecados, e o único que pode te perdoar todos os teus pecados é Jesus, até porque o nome dele, Jesus, quer dizer o quê? Salvador. E te salvar dessa condenação horrível e eterna do castigo do pecado. E quer receber ele como seu Salvador nessa noite. Vou já orar, mas se alguém deseja fazer isso, pode me procurar no final do culto, ou procurar o pastor Éder, que nós vamos ter o maior prazer em sentar com você e conversar, e quem sabe até esclarecer mais dúvidas a esse respeito para vocês. Então, se tem alguém que quiser fazer isso, nos procure depois. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo que ouvimos essa noite, de um menino, Senhor Deus, que o Senhor prometeu no passado que ia nascer de uma virgem, e o Senhor cumpriu. E no tempo certo, Senhor Deus, o teu filho nasceu, até de uma forma milagrosa, Senhor Deus, e nós vimos também a respeito disso na tua palavra. E com uma missão: salvar, Senhor Deus, o pecador perdido. E ele tem cumprido também, Senhor Deus, isso. Mas somente na vida daqueles que creem nas verdades da tua palavra, nas verdades que o Senhor morreu pelos pecados, Pai, e o Senhor ressuscitou e está vivo. Aqueles que creem, Senhor Deus, nessa verdade e recebem o Senhor Jesus como Salvador, são salvos por Ti. E a mensagem continua, Senhor Deus, se espalhando pelos quatro cantos dessa terra, que é o Teu Evangelho. E muitos continuam ouvindo, e muitos continuam rejeitando essa mensagem, e continuam ainda numa vida de miséria e de pecado. Ó Senhor, tem misericórdia, Senhor Deus, de alguém aqui, que até reconhece seus erros, seus pecados, até sabe que precisa se arrepender. Ajuda até essa pessoa, Senhor Deus, a deixar de ser um covarde e se entregar para o Senhor pela fé, crendo em Ti e na obra redentora que o Senhor fez ali no Calvário, para que possa sair daqui perdoado e salvo por Cristo Jesus, para a Tua glória, Senhor. Por favor, eu Te agradeço, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, aproveitando uma data, e nessa data possamos lembrar que o Salvador nasceu. E obrigado, Senhor, muito obrigado, porque muitos aqui, Senhor Deus, não andam mais nas trevas, não são mais escravos do pecado, não são mais servos do diabo, porque o Salvador nasceu. E por causa desse Salvador que nasceu e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, hoje, Senhor Deus, nós temos uma vida com o Senhor e a vida eterna, graças a esse Salvador que um dia nasceu. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Que todos tenham um Feliz Natal e que Deus continue abençoando cada um aqui.
Essa é a casa do Senhor e todos sejam sempre bem-vindos, tá bom? Deus abençoe.